Nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, conhecendo ao nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Essa carta, o apóstolo Paulo vai defender-se. Não é bom se defender, tá bom? Mas aqui não é uma questão pessoal apenas. É uma questão que os coríntios não estão aceitando a autoridade de Paulo como apóstolo. Se ele não se defender, acabou o ministério dele. Se os irmãos não me aceitam como líder da igreja, por exemplo, um pregador, acabou o meu ministério. Então, se alguém faz uma acusação que é falsa, por causa do ministério e por causa das pessoas que estão recebendo a palavra de Deus através de mim, então eu preciso me defender, não posso ficar calado, porque aí é alguma coisa maior do que eu, é o ministério. Então o apóstolo Paulo, ele precisa se defender, e ele faz isso em toda a segunda epístola aos Coríntios. O nosso Deus é um Deus que precisa ser conhecido. Por exemplo, o irmão dirigente, ele deu Romanos capítulo 2, foi Romanos 2, né? Então, lá naquele texto fala quem é Deus, como Deus age, e um dos versículos diz que ele não tem favoritismo, ele não faz discriminação de pessoas. Se uma pessoa o aceita, ele recolhe. Se uma pessoa o rejeita, ele condena. Ele não faz separação. Mas não fez separação? Não. De acordo com a atitude, vai ser a atitude dele também. Ele não é incoerente. Se alguém o aceita, ele nunca rejeita, ele aceita também. Agora, se alguém o rejeita, ele também não força a barra, ele condena a pessoa. Nós temos que conhecer esse Deus. O Joãozinho, quando orou, ele orou que estar aqui na igreja é um consolo para nós. Você conhece a Deus, que é um Deus consolador, através de várias fontes. A principal é a palavra de Deus, o Espírito Santo, mas também a comunhão com os irmãos. É um consolo para mim, um consolo para vocês também. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus também que no livro de Obadias, ele consegue chegar no lugar inacessível, porque a tribo, ou a nação de Edom, tinha um esconderijo, que era num lugar chamado Petra, que é um lugar turístico até hoje ao sul de Israel. Eles cavavam dentro daquelas rochas, e eles faziam inclusive templos. Vocês podem ver fotos e filmes disso hoje. Estão lá, aquelas rochas esculpidas com templos e esculturas e tudo mais. E eles conseguiam entrar naqueles rochedos e também fazer galerias até chegar lá em cima, no topo. Então eles invadiam lugares, vilarejos, levavam os despojos para eles e eles se escondiam lá em cima. Ninguém conseguia chegar lá, porque tinha que saber quais eram os túneis, os labirintos para chegar lá. E Deus fala que eles habitavam num ninho de águia. Eles habitavam onde a águia mora. Você não consegue pegar um ovo de águia, não dá. Elas fazem ninho em lugares inacessíveis. Mas Deus fala que ele derruba a águia de lá. E ele derrubou Edom e falou que essa nação seria exterminada, e foi mesmo. Então você tem que conhecer Deus. Deus é esse que consola, é o que executa juízo também. E aqui em 2 Coríntios nós vamos conhecer um pouco desse Deus. É um Deus de consolação, é um Deus de confiança,
e é um Deus de compreensão, é um Deus de consolação. Então, algumas pessoas podem ler os primeiros 5 versículos. Hoje todo mundo vai ler, tá bom? Ninguém vai sair daqui sem ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você precisa conhecer que Deus é o Deus de todo consolo. Qualquer sofrimento que você esteja passando, Deus sabe. Deus não apenas sabe, como Ele consola também. E faz parte do processo de consolar você chorar. Porque se nós queremos que Deus enxugue as lágrimas, precisa ter lágrimas, né? Então o nosso Deus permite um sofrimento por um pouco mais de tempo, para nós chorarmos, para nós nos afligirmos até, e nós buscarmos o consolo dele. Ele é o nosso Pai de misericórdia. Ele é o Deus não de um pouco de consolação, mas é o Deus de toda consolação, toda consolação. Então esse é o nosso Deus, você precisa conhecer. Ele nos conforta na nossa tribulação diária, Ele nos conforta naqueles assuntos que nos pegam de surpresa, e Ele tem até um objetivo para isso. Ele não nos consola para nós simplesmente ficarmos mimados. Ele nos consola para nós consolarmos outros. E eu sei que é um pouco difícil você sentir o que o outro está sentindo, mas é por falta de informação. Quando você passa a se informar um pouquinho do que está acontecendo de fato, você pode se sensibilizar, porque Deus, Ele fez isso em nós. Ele nos deu a capacidade de nós nos solidarizarmos com o sofrimento das outras pessoas. E Ele faz isso, então, Ele nos traz tribulação, ou permite, Ele nos consola, e Ele quer que nós peguemos esse consolo e também consolemos outras pessoas, da mesma maneira como nós somos consolados por Deus. Então não seja egoísta. Hoje nós estamos fazendo pedidos de oração, mas nós precisamos ouvir também, não só falar, mas ouvir. Hoje eu tenho uma necessidade, mas quantos pedidos nós tivemos aqui? Pelo menos 5 pedidos. Então há pessoas com necessidades e nós precisamos nos interessar por isso, orar para que Deus console também outras pessoas com outros problemas que não são diretamente os nossos problemas. E esses sofrimentos que aparecem na nossa vida, eles aparecem em forma de sofrimento, mas também em forma de consolação. Eu entendo, eu creio assim, por experiência, por observação e pela palavra de Deus, que Deus dá a maior graça para aquele que está sofrendo mais. Então as pessoas que estão em grande aflição, elas vão ter uma parte a mais de consolo do que eu, que no momento não estou passando aflição. Então o nosso Deus, Ele equilibra bem isso. Não é porque Ele não tem consolo para todo mundo. Nós já lemos que Ele é o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. A consolação dele é um oceano.
Ou seja, sempre tem consolação para tirar dali. No entanto, algumas pessoas elas precisam de mais consolo do que outras. E nós precisamos orar para que Deus faça a vontade dEle, dando o consolo que as pessoas estão precisando. Ele é o nosso Deus de consolação. Ele é um Deus de confiança também. Você pode confiar completamente no Senhor. Você não dá para confiar que as pessoas vão lembrar dos nossos pedidos de oração. Não dá para confiar que elas vão querer orar por nós todos os dias. Mas dá para ter a certeza, a confiança que o Senhor Jesus é o nosso, como diz lá em Hebreus 7:25, é o nosso mediador. Não galardoador, isso acho que é capítulo 11. Hebreus 7:25, me esqueci a palavra, mas eu lembrei a referência. Hebreus 7:25. Alguém pode ler? Sim. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Sempre Ele é o nosso intercessor. Ele está sempre intercedendo por nós. Se algum irmão esquecer de orar por você, saiba, Jesus não esqueceu. Jesus está intercedendo por você sempre. Os irmãos dormem. Daqui a pouco vocês vão dormir, umas 10 horas, alguns talvez já vão começar a dormir agora, né? Mas quando for umas 10 horas, 10h30, meia-noite, vocês estão dormindo. Aí aqueles pedidos de oração vão ficar sem assistência até às 6 da manhã. 6 da manhã pode ser que você lembre, eu preciso orar por aquele irmão, aquela irmã. E meia-noite às 6, Jesus está orando. Então Jesus está intercedendo por todos nós. Ele é de confiança. Vamos ler o versículo 6. Alguém pode ler? Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então, vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Podem confiar nisso, irmãos. Se vocês estão passando dificuldades, Deus vai usar essas dificuldades na vida de outras pessoas. Seja resolvendo o seu problema, ou seja, o seu problema chegando numa situação que você não queria que chegasse. Não importa. Deus vai usar o seu sofrimento para ajudar outras pessoas. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Nós precisamos praticar isso. Praticar a participação no sofrimento dos outros. Como é que a gente faz isso? Perguntar. Uma vez alguém falou para mim, você se preocupa. E eu não percebi. Ele falou, mas como é que você sabe que eu me preocupo? Porque você faz bastante pergunta. Eu fiquei mais incentivado ainda. Eu quero continuar fazendo perguntas. Perguntar, como você está? E aquele assunto, as pessoas sentem que você está participando da vida delas. Você não está resolvendo, mas você está perguntando. E elas se sentem bem. Versículo 8, alguém pode ler? Porque não queremos, irmão, que ignoreis a pureza da tribulação, que nos sobreveio na alma, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desaparecermos da própria vida.
O apóstolo Paulo disse que ele passou um momento da vida dele de tanto sofrimento que ele achou que ele não fosse aguentar. Até ele fala acima das nossas forças. Sendo que na primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, ele já tinha falado que não há tentação que vá além daquilo que vocês podem suportar. E agora ele mesmo está falando que a provação, o sofrimento dele foi tão grande que foi acima das forças dele. Mas não foi, né? Porque ele está aqui falando para a gente. Deus manteve para ele falar. Mas às vezes a gente se desespera. O irmão Dionísio disse que encontrou um homem no supermercado e ele estava falando, ele está sofrendo muito porque o filho dele foi socorrer um cavalo num brejo, na beira do rio, e aí aconteceu alguma coisa que ele se enrolou nos arreios, na corda, e ele morreu afogado. Então, aquele homem estava transtornado, um sofrimento acima da força dele. Meus irmãos, não há palavras para falar numa hora dessa. Mas se nós nos solidarizarmos com o sofrimento das pessoas, isso já é a vontade de Deus. Participar do sofrimento das pessoas. Aqui é o contexto de participar do sofrimento de um crente. Mas eu acredito que Deus também quer que nós participemos dos sofrimentos de incrédulos também. Versículo 9, alguém pode ler? Tudo já em nós mesmos vivemos a sentença de morte, porque não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Às vezes Deus nos coloca em situação em que nós não temos recursos, nenhum recurso para nós sairmos daquela situação. Mas o apóstolo Paulo ele entende que acontece isso para nós não confiarmos em nós mesmos, mas nós confiarmos no Deus que ressuscita os mortos. Então você pode confiar no Senhor, Ele é um Deus de confiança. Versículo 10. O qual nos livrou de tão grande morte, livrará, e que esperamos que também nos livrará ainda. Ele já nos livrou, Ele vai nos livrar. Meus irmãos, talvez alguém fale assim, não, mas Ele pode não livrar, eu posso morrer. Mas você sabe que se acontecer isso, vai ser uma única vez. Vai ser uma única vez. E ainda assim, Deus te livra desse mundo para estar na presença dEle. Ou seja, não pensa assim, uma única vez Deus não livrou um crente. O que aconteceu? Ele morreu. Mas foi o livramento final de Deus na vida daquele crente. Porque todas as vezes, até hoje, Deus tem livrado você fisicamente, livrado você de cair e se desviar da palavra. Ele tem só te livrado, sempre. Então nós confiamos como Paulo. Ele nos livrou e vai nos livrar. E vai nos livrar, e vai nos livrar. Chega um momento que Deus livrou Paulo de vez. E Paulo morreu para esse mundo e está com o Senhor até hoje. Então para nós tudo é lucro. Todo livramento até agora é lucro. E quando Ele não nos livrar, não pense assim, vai ser o livramento final dele nas nossas vidas. Versículo 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Notem, Paulo reconhece que Deus é o Deus de toda consolação. Ele reconhece que Deus é de confiança, dá para confiar nele, mas Paulo não abre mão das orações. Mesmo você crendo que Deus te consola, mesmo você crendo que Deus te livra, você precisa contar com as orações dos irmãos. Peça orações, porque Deus participa
as orações dos irmãos com o plano dele e tem um ótimo resultado. Ele é o Deus de consolação, o Deus de confiança. E é um Deus também de compreensão. Ele compreende. Ele sabe o que você está passando. E como que Deus te compreende? Através dos irmãos. Quando um irmão compreende o seu sofrimento, você sente, é Deus compreendendo o que eu estou passando. Versículo 12, alguém pode ver? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essa é a nossa glória. Nós não vivemos com sabedoria humana, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que a melhor compreensão que você pode ter nesse mundo é conhecer Deus. Conhecer Deus é a coisa mais importante da sua vida. Versículo 13. Porque nenhuma outra coisa nos escrevemos, além das leis, nem compreendeis. Espero que compreendereis de tudo. Deus é o Deus da compreensão. Deus vai ajudar os irmãos a compreender essa mensagem, compreenderem a sua vida, os seus sofrimentos, a consolação de Deus, compreenderem os caminhos deste mundo, compreenderem a santificação. Vocês vão ter pleno conhecimento, plena compreensão, se vocês confiarem no Senhor. Versículo 14. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Nós compreendemos isso, que nós somos a glória um do outro. Você é a minha glória, eu sou a sua glória. Nós nos gloriamos uns nos outros, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Essa compreensão é a compreensão do corpo de Cristo Jesus. Sem você, é como se faltasse uma parte de mim. Então essa é a compreensão da igreja, do corpo de Cristo. E Paulo queria que fosse assim. Tanto é que ele quer encontrar muito os coríntios. Eu vou mencionando aqui a partir do versículo 15. Ele quer encontrar com os coríntios e ele quer que todos sejam abençoados com a presença dele. E ele também quer ser abençoado em estar com eles. E aí ele faz planos. Eu vou para um lugar, eu vou para outro e eu vou chegar até vocês. Esse é meu plano. Porque ele via a importância que é estar com os irmãos. Eu não posso abrir mão de estar com vocês. É muito importante que eu esteja com vocês. Agora é claro, eu tenho outros irmãos em Cristo. Não dá para estar com todos. Um dia eu estarei com todos os irmãos em Cristo. Mas por enquanto, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu preciso deixar Deus escolher para mim aonde eu preciso me congregar. E se eu achar esse lugar para congregar, eu preciso ser fiel ali. Eu preciso estar sempre ali, sempre ali. Por exemplo, o pastor João Melo, ele escolheu um lugar para congregar, que é lá na Mata Medonha. Não foi aqui, foi lá. Deus o levou para lá. Graças a Deus que ele está aqui. Mas é lá que ele precisa estar. Ele entende isso. Então nós precisamos estar num lugar com os crentes. Aquele crente que fala: eu não sou de uma igreja, eu sou de todas. Você não é de nenhuma. Você precisa se estabilizar. Você precisa ter aqueles irmãos em Cristo que você conhece a vida deles. Tem, sei lá quantos crentes tem em Jacutinga, 800, 1000, 1500, eu não sei quantos tem crentes, irmãos em Cristo. Eu conheço um bocado deles. E é muito bom cumprimentá-los, estar com eles. Mas eu não posso ir na igreja deles. Eu quero que eles vão na igreja deles e a gente vem na nossa.
Porque são grupos que nós temos, seja lá por qual conveniência for, não é briga, nós não estamos brigados com eles, mas nós precisamos nos dedicar a esses. Eu tenho muitos parentes. Você tem muitos parentes? Eu tenho primos que se passar na rua, acho que eu nem vou saber quem é mais. E ele não vai me conhecer mais. Faz 40 anos que a gente não se vê. Tem uns quase 50 anos. São primos, são família, são queridos. Mas eu preciso dar uma atenção para aqueles outros que estão mais próximos. Minha esposa, meus filhos. Assim também é o povo de Deus. Você precisa fazer uma escolha. Eu acredito que todos que estão aqui já fizeram essa escolha. Estão congregando aqui. Congreguem aqui. Se alguém começa a dizer assim, olha, eu não estou muito contente aqui. Eu falei, não, então procura um lugar onde você vai ficar bem. E eu te apoio totalmente. Vai lá e fica lá. Congregue com os irmãos. Mas nunca fique um freelance. Sabe o que é freelance? Uma pessoa livre. Estou livre de igreja. Não faça isso. Você precisa estar atrelado a uma igreja. É muito importante isso. E o apóstolo Paulo, ele também não podia ficar numa igreja. Ele tinha uma rede de amigos muito grande, de pessoas que ele ensinava. Mas ele diz, eu quero estar com os irmãos, na medida do possível, vamos nos encontrar sim. E o apóstolo Paulo leva tão a sério isso que eu gostaria de falar para os irmãos também. No versículo 17, ele leva tão a sério esse negócio de marcar um compromisso, que ele fala que ele não leva a vida dele com leviandade. Como a gente às vezes, né? Passa lá em casa, vamos tomar um cafezinho. Mas é só por educação. Nós não marcamos mesmo alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele vê a importância disso e ele diz, olha, na minha vida não tem ao mesmo tempo sim e não. Se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. Agora eu posso falar sim e não dar certo, né? Às vezes foge do meu controle, mas o Senhor Jesus também disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. O maligno que tem essas meia-verdades, mentiras, mas nós não. Então o apóstolo Paulo, ele diz que Deus é testemunha. Eu não estou enganando vocês. Eu não estou querendo só agradar vocês. Eu realmente quero estar junto com vocês e eu vou estar com vocês, se Deus permitir. Ele conta com cooperadores como Silvânio. Silvânio é o mesmo que o Silas e também Timóteo. Ele conta com eles no ministério e eles sabem também que na vida de Paulo sempre tem o sim. Porque ele fala no versículo 20 que assim são as promessas de Deus. Deus não brinca com palavras. Se Deus fala que algo vai acontecer, vai acontecer. Então, as promessas de Deus são sempre sim. Por Ele é o amém. O que quer dizer amém? Que assim seja. Verdadeiramente. Então, o apóstolo Paulo, ele sabe que ele precisa estar com os coríntios, e ele vai estar lá, se Deus permitir, se Deus não tiver outro plano, ele vai estar. Aliás, ele é tão sincero que ele fala, sabe por que eu não fui ver vocês até agora? Porque eu quero poupar vocês estão precisando de umas baratas. Mas como eu quero poupar vocês, eu quero ir até vocês com outro tipo de atitude. Porque ele até fala, vocês escolham. Vocês querem que eu vá com mansidão ou com vara? Se ele for agora, é com vara. Mas ele já está preparando o terreno, amansando a fera. Porque ele quer chegar ali, não com vara,
Ele poupou aqueles irmãos. E o versículo 24, ele diz: eu não sou dono de vocês. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos de pessoas e líderes que digam: eu não sou dono das pessoas. O pastor João Melo tem um rebanho para cuidar lá. Tem que sempre orar: Senhor, me ajuda a não ser o dono dessas pessoas. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5 que nós devemos, aqueles que pastoreiam, devem pastorear com mansidão, não como dominadores. Você não tem pessoas, você manda nelas. Não. O trabalho é feito com amor, com exemplo. E é isso que Paulo fala no versículo 24. Alguém pode ler? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Bonito isso, né? Que apareçam mais líderes assim, que digam para o povo de Deus, para o seu rebanho: meus irmãos, eu não domino a fé de vocês. Vocês já têm fé, vocês já são salvos, já têm o Espírito Santo. O meu relacionamento com vocês é de cooperação. Cooperação em quê? Na alegria. Eu quero me alegrar com vocês. Esse é o nosso ministério. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa compreensão. Quem deu essa compreensão para ele? Deus. Deus é o Deus de toda compreensão. Então nós encerramos assim, irmãos, conhecendo um pouquinho mais do nosso Deus. Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Deus de confiança, Ele é o Deus de compreensão. Ele compreende o que passamos e Ele também nos dá compreensão em relação às pessoas, em relação à fé cristã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo consolo que o Senhor nos dá, pela confiança que podemos ter no Senhor, e porque o Senhor nos ajuda a compreender a Tua Palavra aos irmãos e a vida cristã. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.